Olá, amigos da Rádio WRB, do canal Resistência Inclusiva de Taubaté de São Carlos, do Brasil e do mundo. Eu estou Denis Albert e esse é o programa Conexões. Hoje, recebendo a amiga psicóloga Silvana Rocha, ela que foi da coordenação das 5 unidades do AMETRA, que faz o atendimento biopsicossocial na cidade de Taubaté e região. Psicóloga do CAPS Infanto Juvenil, palestrante em instituições de ensino, centros religiosos e comunidades, idealizadora e criadora do espaço cultural Amácio Mazzaropi, Infanto Juvenil e Deficientes Visuais, psico-oncologista da Casa Gesto, como voluntária, e da Casa Mulher e Vida, que trata de pacientes com HIV, escritora do livro Luzes da Infância e apresentadora do programa Insight e Vida na TV, cidade daqui, da cidade de Taubaté, e lógico, conselheira tutelar. Vamos conversar hoje sobre o tema Setembro Amarelo, ansiedade e depressão, cuidados com a saúde mental. Setembro Amarelo, que trata da campanha de prevenção ao suicídio. Então, vamos agradecer a presença aqui da nossa convidada. Seja bem-vinda, Silvana Rocha, tudo bem? Tudo bem, agradeço muito a oportunidade. Hoje de manhã conheci de perto os amigos, né, do basquete sobre rodas, encantada com a disponibilidade de vocês. Agradeço muito pelo espaço. Obrigada, Denis. A gente é que agradece, viu, Silvana? Olha, com os apoios da Academia Full Trainers, Luli Tatu e a Taubaté Natural Suplementos, o programa Conexões é uma produção do Grupo Comunicação e Pesquisa aí da Rádio WRB, em parceria com o canal Resistência Inclusiva. Então, como é de praxe, aqui como o canal Resistência Inclusiva fala de inclusão e acessibilidade do ser e do saber, e para quem irá nos acompanhar pelo podcast da Rádio WRB e não pode nos ver, e lógico, as pessoas com deficiência visual, a gente faz aqui a nossa autodescrição. Então eu vou começar com a minha. Eu continuo branco, eu continuo com o cabelo bem curto, eu continuo com meus olhos claros, né? Estou com uma camiseta preta, porque aqui em Taubaté está um calor descomunal. O segundo sol chegou em Taubaté. Atrás de mim tem um guarda-roupa preto com um filtro dos sonhos pendurado aqui do meu lado direito. Então, esse é o Denis Albert. Então, vamos aí para a autodescrição da nossa convidada, psicóloga Silvana Rocha. Sou morena clara, de cabelos longos, estatura média, branca, né? Estou num ambiente onde tem um fundo laranja, uma representação num quadro do Rio de Janeiro, mostrando ali o Corcovado. Estou de camiseta preta, estou com uma correntinha com S do meu nome, e bem guardado aqui no coração toda a esperança para que tudo dê muito certo. Muito legal. Então, o tema hoje é Setembro Amarelo, ansiedade e depressão, cuidados com a saúde mental. Bom, eu, em especial, tenho muito interesse sobre esse tema, até porque todos sabem que eu sou cadeirante, estou cadeirante há 27 anos e tive quadros de depressão e tenho amigos que tentaram e alguns que conseguiram concluir, infelizmente, o ato do suicídio. Então a gente começa perguntando para você, minha amiga Silvana Rocha, Setembro Amarelo, quem tem ansiedade e depressão sempre vai ter um quadro tendencioso ao suicídio? Não necessariamente. A gente precisa avaliar o grau de tudo isso, se é um início, se é alguma coisa que está mais pontual, mais presente na vida do indivíduo. É lógico, né, que a ansiedade faz parte
do nosso existir, ela é importante, ela que nos motiva e que nos faz ter uma criatividade numa série de situações, mas quando ela se torna exacerbada, ela começa a nos trazer uma série de mudanças, tanto na alimentação, como no sono, no relacionamento. Quando ela começa a ser intensa e ser incontrolável, a gente precisa, então, buscar atendimento, repensar o que a gente dá conta ou não. E da ansiedade para a depressão, a gente pode fazer uma avaliação muito parecida. A gente não pode confundir de forma alguma a depressão com tristeza, né? A tristeza é alguma coisa passageira, a tristeza é alguma coisa que você tem ali um fato, uma situação que vai fazer com que você fique com aquele sentimento ruim, muitas vezes enquanto não resolve. E a depressão, na verdade, ela não tem um fato específico, ela tem uma série de fatos que ao longo da vida a pessoa não consegue trabalhar, não consegue resolver e ela vai se acumulando. A maioria das pessoas depressivas, quando eu pergunto, mas o que está te deixando assim? A pessoa diz, eu não sei. E ela realmente não sabe. É uma soma de fatos não resolvidos e muitas vezes, Denis, a gente precisa entrar com parceria com o trabalho do psiquiatra, porque começa a mexer numa química cerebral e o psicólogo sozinho não consegue uma resolução desses sintomas e uma melhoria do quadro. Sim, você veja, né, que independente da situação da pessoa, isso é inerente à situação física ou financeira, não é, Silvana? Totalmente, né? Às vezes eu atendo adolescentes e a mãe diz, olha que frescura, ele tem tudo, ele é bonito, ele é isso, ele é aquilo, e olha... Então, assim, não tem a ver, muitas vezes, com o que ele tem na vida dele de satisfatório, é alguma coisa muito interna, é alguma coisa de transtorno mesmo, e que precisa ter um olhar importante. A gente fala, né, muito que o depressivo, ele tem algumas características de conseguir disfarçar, muitas das vezes, essa depressão. Ele parece que está bem, ele consegue até brincar, não muito raro, várias situações que a gente sabe, e que é uma surpresa o suicídio. Nossa, a pessoa estava bem, ela estava tranquila. O que aconteceu? Aconteceu que ele disfarçou todo o tempo o que ele estava sentindo, numa tentativa, né, de sufocar tudo isso e por não conseguir também ajuda. E a gente vê muitas vezes o meio externo dizendo, brigou com a namorada, ou perdeu o emprego. A gente pode dizer até que isso foi a gota d'água de uma série de problemas, como eu já disse, não resolvidos, mas que, de repente, alguma coisa ele não se dá mais conta daquilo ali. Sim, você como psicóloga, quais as principais orientações que você indica nesse Setembro Amarelo que é para prevenção do suicídio? Eu falo muito em escolas, né? Então, eu vou falar um pouco da questão do aluno. Eu fui fazer uma palestra uma vez, esse mesmo tema, numa escola, e tinha uma escadaria. E quando nós subimos, tinha um aluno sentado na escadaria dentro do capuz, né? Não parecia o rostinho dele. E quando nós passamos por ele, a diretora da escola me disse assim, olha, eu perguntei, o que esse menino fazendo aqui, né? A gente estava subindo para a palestra, ela me disse assim, não dê bola, ele é assim mesmo. Eu subi, dei uma atividade para os adolescentes que estavam aguardando a palestra e desci, porque não tem ele é assim mesmo. Estar triste, isolado, afastado, escondido, e eu tinha ido à escola para falar exatamente esse tema, né? E aí eu consegui encaminhar esse adolescente para o CAPS Infanto Juvenil, onde eu trabalhei 9 anos, são crianças e adolescentes com transtornos psíquicos importantes, ele precisava mesmo de um tratamento medicamentoso, foi atendido pelo psiquiatra da casa e acompanhado pelo psicólogo, para que ele saísse dessa depressão. Então, é muito importante que, principalmente educadores, escolas,
tenham esse olhar especial ao adolescente. Ele não é assim mesmo, né? Ele começou a se isolar, se vestir, se cobrir inteiro, né? Às vezes o adolescente se cobre inteiro para disfarçar que ele se corta, um calor danado, ele de manga comprida, ou ele chora com frequência. Uma mudança de comportamento brusca no comportamento da criança ou do adolescente é um indício de que alguma coisa não está bem. Então, assim, costumo dizer aos educadores e professores que fiquem atentos a algumas queixas, né? O depressivo, ele tem algumas falas meio pontuais, meio comuns, que é assim, ninguém me entende, eu não sei por que eu estou aqui, ninguém gosta de mim, eu preferia morrer. Ele tem algumas falas, ele dá indícios de que não está bem. E muitas vezes ele escuta, para com essa frescura, você tem tudo, nossa, é bonito, você é estudioso, você... E não é isso, né? É alguma coisa, como você disse, inerente a ele. Ele sente alguma coisa muito profunda, que se não entrar com ansiolítico, com antidepressivo, ele não vai conseguir essa cura. Então, você me perguntou, né? Como que a gente faz com a questão da depressão? Primeiro, a gente vê se a gente precisa dessa parceria com o psiquiatra. O trabalho conjunto, ele é importantíssimo. Muitas vezes, quando faz o desmame medicamentoso com o psiquiatra, ele ainda continua um tempo com o psicólogo, porque também não adianta você entrar com antidepressivo, ansiolítico, e não trabalhar a capacidade de percepção e de reflexão dessa pessoa. Aí sim, ela precisa, né, ter uma religião, ter uma valorização familiar, ter um projeto de vida, acreditar em si, ser resiliente. Então, o psicólogo vai trabalhar tudo isso no sentido de qualificar a vida dessa pessoa, que ela consiga ter essa abertura, né? Então, ela dá sinais, a gente sabe que os alunos não carregam para a escola na mochila só cadernos e materiais escolares, eles carregam ali, na maioria das vezes, grande parte dos seus problemas, e a gente pode estar atento a isso. Ou o adolescente, né, que em casa fica todo o tempo trancado no quarto, o tempo que ele está em casa, ele está no quarto, e tive pais que gostavam disso. Olha, Silvana, ele não dá trabalho, mas o não dar trabalho, esse isolamento, ele não é sinal de saúde, sabe? Então, assim, algumas coisas que as pessoas percebem ou acreditam como normais, não são. Algumas das falas que eu falei, depressão não é frescura, quando ele persiste numa tristeza que não passa, deixou de ser tristeza, o choro contínuo, às vezes, são coisas que a gente precisa ter um olhar diferenciado. Aprender a reconhecer os sinais, não é verdade? E para evitar esses riscos, não é, Silvana? Diante disso, novos gatilhos podem acontecer para acabar ocasionando aí o efeito cascata, que acaba ocasionando o suicídio? Então, o que acontece, né, é que a pessoa em tratamento, a gente não consegue prever se ela vai ficar um mês ou anos. E muitas vezes, para que a gente consiga que a pessoa tenha uma reestruturação, um ressignificado de vida, a gente precisa muito tempo. E, em determinados casos, a gente precisa do apoio familiar, né? Porque a pessoa passa em terapia, passa em psicoterapia, em psiquiatra, toma um medicamento, tal, e se ele em casa não tiver um acolhimento, uma compreensão, o nosso trabalho ele fica em vão e pode ser que ele tenha, de repente, algum pensamento. A gente costuma dizer que o pensamento do suicida ele é fixo, né? Um pensamento persistente, e ele tenha de novo aí uma ocorrência, né? Uma nova situação. Então, assim, é um conjunto de situações que a gente precisa entender, e o apoio familiar, o acolhimento, a compreensão de tudo isso, ela é muito importante, né? Porque não adianta a pessoa estar lá no psicólogo, tal, chega em casa e dizer, e aí, já foi tratada, tá tomando remédio para maluco? Muitas vezes a gente escutou isso, né? E não é isso. O psiquiatra é o profissional que pode dar um medicamento que vai trazer uma redução de todos esses sintomas depressivos.
E esse acolhimento familiar, ele é importantíssimo no tratamento e a gente sempre busca fazer essa terapia em conjunto. O acolhimento familiar, mas quando se identifica essa tendência suicida através da depressão e da ansiedade, como amparar as pessoas que estão em risco? Você falou da família, né? Mas o trabalho da psicóloga, né? Qual que são as orientações principais, assim, para quem já está em risco, né? Para quem já está pensando no suicídio? Tá, então assim, eu vou trazer para você a experiência do trabalho no CAPS. Quando a pessoa tem o que a gente chama de ideação suicida, o que é isso? É a ideia persistente do suicídio, né? Ela tem na cabeça dela elaborado como vai acontecer. Quando num atendimento, numa consulta, a gente percebe esses relatos, ela nos traz essa demanda, a gente já aciona o psiquiatra, porque só através da reflexão, da percepção e do tratamento psicoterápico, esse paciente não vai dar conta. Existem, né, alguns quadros depressivos iniciais que eles não estão ainda tão fortalecidos assim. E aí a gente consegue, através da psicoterapia, trabalhar com ele essa redução, isso depende também muito da vontade do paciente. Costumo dizer que 50% é a motivação que ele tem de estar ali, então, se ele entender que ele está vivendo um conflito e precisa de ajuda, ele tem 50% dessa cura. Então, quando a gente percebe que é um processo inicial, tipo, a pessoa é depressiva, mas ela se esforça para buscar um círculo de amigos, ela não consegue ficar bem lá, mas ela se esforça de algum momento de sair daquele ambiente, de mudar os pensamentos, a gente não vê assim como a importância tão grande de entrar com uso medicamentoso. Mas quando já existe o pensamento persistente, quando a pessoa já tentou de algumas vezes, de alguma forma, quando ela já tem elaborado isso, e quando ela não vê significado e não tem projeto de vida, daí a gente detecta que é uma coisa bem mais séria. Até porque, Denis, a gente também tem como uma das características, né, a ambivalência do sentimento. E isso, muitas vezes, eu tive uma palestra uma vez com o pessoal do Corpo de Bombeiros, e eles explicaram para a gente que alguns casos que eles atenderam, a pessoa se enforcou e estava com a mãozinha segurando a corda, no sentido de arrependimento. E aí a gente tem a leitura do quadro depressivo como também um processo ambivalente. Ao mesmo tempo que eu quero muito, eu não quero mais. Então, quando ele arma todo aquele cenário, quando ele pula de um viaduto e tudo mais, e não dá tempo de desistir, né, é uma dessas características. Além do pensamento persistente, essa ambivalência, em que ele toma decisões e muitas vezes não dá tempo de voltar atrás. E ele é ambivalente o tempo todo, né? Eu vou sair, vou encontrar um grupo de amigos. Não, mas lá eu vou me sentir mal, é melhor ficar em casa. Ele tem todo o tempo esse jogo, esse desequilíbrio. Pois é, você veja, né? Pessoas normais, em suas faculdades físicas saudáveis, inteligentes, com um status social razoável e acabam tendo esses quadros de depressão e ansiedade e acabando levando a um quadro de suicídio. Quais os principais motivos que levam isso nos dias de hoje, na sua opinião, Silvana? Você acha que a mídia influencia muito as pessoas a esses quadros? Olha, a gente teve um efeito muito negativo, eu acredito que foi em 1970, um escritor publicou alguns textos sobre suicídio. Se não me engano, era Mike o nome dele, e esse livro fez com que aumentasse em número significativo o número de suicídios da época, né? Ele produziu, em vez de um auxílio, um efeito negativo pela forma com que ele conduziu o tema. Hoje se aposta muito, né, em campanhas como Setembro Amarelo,
E a gente procura estender isso durante o ano todo, né? Eu sempre me ofereço para ir em escolas, comunidades, ONGs. Semana que vem vou estar na Casa Mulher e Vida fazendo uma palestra sobre isso. E a gente tenta, com esses temas, elucidar da melhor forma possível. Dizer que existem tratamentos, existem, em Taubaté, pelo número de munícipes, a gente tem os 3 CAPs, o infantil, o álcool e droga e o de adultos. Então, é possível tratar no CAPs, que tem, assim, uma equipe, lá tem psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, psiquiatra, gratuito. Então, a gente tem esse privilégio no município de ter os 3 CAPs, e de poder tratar tudo isso. A gente não tem, assim, um fator específico que leve a gente está falando de um transtorno, assim como criança com déficit de atenção, tem alguma coisa que leve isso? Não, ela possui um transtorno, e que precisa, e que pode ser tratado, né? Então, vamos lá, a importância da identificação, né, de uma mudança muito repentina no comportamento da criança, do adolescente, do adulto. A gente tem histórico de casos de bebês com sintomas depressivos, em que ele não consegue olhar no olhar da mãe, que ele não responde à afetividade, mais raros, né, mais difícil de diagnóstico, mas a gente tem esse histórico. Então, primeiro assim, detectar, encaminhar, a rede pública tem esse amparo, né, e entender que não só a família pode diagnosticar, às vezes a gente conhece muito bem, ou tem um amigo e percebe isso, a gente pode estar buscando ajuda. E também de entender que a gente tem algumas questões que não são verdadeiras. Não sei se você, Denis, já ouviu falar uma coisa assim, ele já tentou uma vez, não vai tentar mais. Isso é falso. Sim, Né? Ele pode se sim, acomodar para todo sim. mundo se aquietar e não se preocupar mais com ele. Inclusive, uma das perguntas que eu quero te fazer é se você, como psicóloga, né, concorda que todo suicida é um covarde, o que muita gente fala, como você disse aí. Eu não concordo de jeito nenhum, porque ele não está com a sua saúde mental plena para esse ato. Como eu falei, ele tem até algumas confusões que a gente chama de ambivalência, de um desequilíbrio, de uma instabilidade emocional. Eu não posso chamar, em hipótese alguma, de covarde alguém que não consegue direcionar de uma forma saudável seus próprios atos e pensamentos, né? Um outro estigma, né? Uma outra coisa que as pessoas acreditam é assim, quando a pessoa fala muito, não vai fazer. Não faz. Faz, e daí, muitas vezes, ela está dando indícios disso, né? Quem fala muito faz. Então, assim, a gente precisa fazer algumas leituras de que existem algumas coisas muito falsas que as pessoas dizem e se acomodam com esses dizeres e que não são verdadeiras. É frescura. Não, não é frescura, é uma doença. Sim, com certeza. E aqui no CAPS, como você disse, vocês atendem tanto pessoas que foram identificadas que ainda não chegaram a tentar o suicídio, ou somente pessoas que tentaram o suicídio? Olha, das duas formas, né? Entendendo que quem tentou, ele pode deixar para uma avaliação posterior e passar imediatamente pelo médico, né? Porque se ele já tentou, a gente considera uma crise, ele precisa ser socorrido rapidamente. O CAPES, ele tem um trabalho de excelência que a gente chama assim, acolhimento, é o primeiro atendimento, onde, no caso da criança, vai ser atendido com o pai ou responsável, no caso do adulto, só adulto, onde ele vai falar da sua queixa principal e vai contar qual que é o seu problema, o que ele está sentindo, né, se ele tem um encaminhamento, o CAPS não precisa de encaminhamento, mas se ele tem ou não. Então, ele vai passar por um acolhimento, vai ser avaliado e vai ser inserido num tratamento, ou individual, ou em grupo, com terapeuta ocupacional, ou com trabalho do serviço social, ou com psiquiatra, vai ser direcionado, né? Então, a gente tem os dois tipos, aquele que não sabe direito o que está sentindo e precisa ser acolhido e avaliado, ou aquele que já está apresentando algumas crises e precisa de algum momento
de ser atendido com uma certa urgência. Geralmente, hospitais, PANOS e UPAs, quando recebem esse tipo de pessoa, eles já encaminham para o CAPS e já direcionam para esse tipo de atendimento para dar continuidade ao trabalho psiquiátrico. Muito legal. E a Silvana Rocha faz parte do CAPS. As redes sociais e o contato dela estão na descrição desse programa. Para todos, amigos e amigas que estarão nos vendo pelo vídeo no canal Resistência Inclusiva e também acompanhando pelo podcast da Rádio WRB, né? E quiserem entrar em contato, que sejam de Taubaté, vocês fazem atendimento online também? Assim, sim. Eu não sou mais funcionária do CAPS, mas eu trabalhei lá por 9 anos, então eu conheço muito bem, tenho uma facilidade de acesso aos profissionais da casa que são muito receptivos, né? E o CAPS não faz atendimento online, são atendimentos presenciais, de segunda a sexta-feira, né? E, como eu disse a você, em Taubaté tem 3 para atender toda a faixa etária da população. Bom, esse é o programa Conexões de hoje e a gente agradece a todos vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo podcast. A gente vai agora para os intervalos do programa Conexões na Rádio WRB e você fica com a música escolhida pela nossa convidada, Maria Maria, de Milton Nascimento, e daqui a pouquinho a gente volta. E estamos de volta com o programa Conexões, hoje recebendo a amiga psicóloga Silvana Rocha, que está falando um pouquinho para a gente sobre seu trabalho já realizado aqui na cidade de Taubaté como psicóloga e como conselheira tutelar sobre o Setembro Amarelo, ansiedade e depressão. Cuidados com a saúde mental. Silvana Rocha, hoje você esteve fazendo uma visita, não fez o dia de vivência ainda no basquete sobre rodas Taubaté, mas irá com certeza lá fazer o dia de vivência. E eu quero saber de você, dependendo do nível da depressão, o exercício físico tem o mesmo efeito do remédio? Olha, exercício físico, ele vem a somar a todo esse tratamento, né? Ele é o grande parceiro. Um psiquiatra que trabalhava conosco, ele falava muito para os adolescentes assim, tomou o medicamento e vai deitar, você diminuiu o potencial desse medicamento de uma forma absurda, né? Então, você tomou, tá assim, triste ainda, tá com dificuldades, mas você vai andar, você vai fazer uma atividade, você vai fazer alguma coisa que você goste muito, você vai de alguma forma se mexer até para aumentar a eficácia desse medicamento. Então, o que eu vi hoje lá, e fiquei assim, admirada, né, é o empenho de vocês, a resiliência de vocês, o humor, né, não conseguiram me colocar para jogar basquete, porque eu não sei, fiquei com medo de passar vergonha. Imagina. Mas fiquei, assim, encantada, né, com a postura, com a receptividade, com a alegria, e pode ter certeza, né, que isso faz parte de um equilíbrio emocional e mental muito grande que vocês desenvolveram. Não é muito fácil, né, sair de uma situação, como você falou, você sofreu um acidente, acredito que os demais. Tenho também uma colega de infância que está cadeirante, mas a vida inteira viveu com uma paralisia infantil, e que, assim, sou fã incondicional. Por quê? Porque ela luta e desbrava tudo que vem de desafio com relação à vida dela. Eu vi isso lá, né? Eu não escutei um lamento, uma queixa, ao contrário, né? Estavam querendo, assim, entender o que eu estava falando, fui lá falar sobre o trabalho do Conselho Tutelar, fui oferecer palestras que eu faço não como pré-campanha, já faço há anos, fui oferecer uma parceria de trabalho, e vi lá muito interesse, muito projeto de vida, muita alegria, um ambiente muito gostoso de estar presente. Então, assim, saí de lá com admiração de verdade por todos vocês.
Bom, esse é o trabalho que a gente faz lá, que mostra a nossa vida, o nosso dia a dia, na verdade. Que lá é mostrar para as pessoas que, independente da nossa situação física, financeira, a gente não deve desistir dos nossos sonhos e da nossa vida. Isso não é e não Perfeito. pode, nunca vai, deve ser parâmetro para medir a extensão da nossa capacidade de realização, de ser feliz. Sabe, a gente agradece a sua Claro. presença lá, né? E a gente quer mostrar para as pessoas que, poxa, por mais que a gente esteja em uma cadeira de rodas e nos falte aí o movimento das pernas e muitas das outras coisas, porque a deficiência física, ela não é somente ela vem carregada de muita coisa emocional, muita coisa psicológica, você sabe muito bem disso. Então a gente quer mostrar para você que não tem uma deficiência física, né? Para as pessoas que vão lá fazer um dia de vivência, ver a nossa dificuldade, ver a nossa luta, sabe? E identificar essa resiliência na gente. E para que a gente possa motivar as pessoas a saírem da depressão e evitar o suicídio, assim como muitos dos nossos amigos lá do esporte, sabe, Silvana, acabaram alguns deles concluindo o suicídio, infelizmente. Então, a gente luta contra tudo isso e você, como conselheira tutelar, sabe muito bem, né, tudo que acontece diante das famílias, tanto daqui da cidade de Taubaté e do trabalho que você já vem sendo desenvolvido no conselho, e a gente apoia. Eu, Denis Alves, pessoalmente apoio. Vai haver, né, uma eleição agora no próximo dia 1º de outubro, né? Eu quero que você fale um pouquinho dos trabalhos que você realiza no conselho e aí dessa reeleição, a qual eu estou apoiando, e a gente do esporte também, porque esporte salva vidas e muda destino. Salvou o meu, com certeza pode salvar o de muita gente. E só complementando uma fala sua aí, muitos dos sintomas, muitos de outros problemas que vocês poderiam ter, vocês conseguiram eliminar com a prática desse basquete, com o humor e com a amizade entre vocês. Pode ter certeza disso, que muitos sintomas não couberam nessa vivência de vocês. Isso é muito claro, vocês conseguiram eliminar isso com esse trabalho, sabe? De não permitir que algumas coisas se intensificassem. Vocês não deixaram isso acontecer. Sim. Fala um pouquinho do Conselho Tutelar, do seu trabalho. Eu tenho uma experiência de trabalho com criança de 35 anos, né? Eu fui coordenadora das 5 unidades do Ametra, do CAPES Infanto Juvenil, e logo depois que eu me aposentei, eu entrei como conselheira tutelar, e, na verdade, é um público e situações que eu já convivi minha vida inteira. O Ametra eram crianças carentes, né, socioeconômica, precisavam de atendimento biopsicossocial, o CAPES, criança com transtorno psíquico grave. Então, quando eu vou para o conselho, eu encontro lá uma população que eu já conhecia. Aliás, muitos que compareceram lá, nossa, é a tia Silvana, ou é a tia do CAPES, eu já conhecia parte da história, inclusive. Então, quando eu chego lá, não é muito novo para mim. O que se torna novo, na verdade, é saber, né, que as pessoas têm uma grande dificuldade de denunciar. Não tem certeza, tem medo, né? E aí fui fazendo um trabalho motivacional, usando a frase seja o herói na vida de uma criança, para que essas pessoas denunciassem, mesmo quando não tivesse certeza. E anonimamente, mas que fizessem. Porque quando você escuta uma criança que chora muito, o pai grita, não tem certeza do que aconteceu, denuncia, né? E assim, né, a gente conseguiu trazer uma série de situações e trabalhar com uma série de situações, e ainda precisamos muito desse grito, que as pessoas entendam que elas são importantes nessa identificação, que a escola e os hospitais, eles são grandes portas de entrada para o nosso trabalho, eles detectam, é lá que aparece a criança surrada, machucada, doente, eles são a nossa grande porta de entrada. Mas eu preciso do enfermeiro, do médico, do professor e do diretor
ter esse olhar diferenciado, né? Então, o bebê está com o braço quebrado, a mãe chega contando que caiu do berço. Como assim? Que berço é esse, né? De ter essa fala, de ter essa atenção, de ter um olhar cuidador. Pode ser que não seja nada, na maioria das vezes, alguma coisa escondida está ali. Então, eu me empenhei muito em falar de questão de denúncia. Se você for ver o meu Face de 2, 3 anos atrás, esse é o meu slogan, né? Então, ele não é uma pré-campanha. Esclarecendo a população, os conselheiros, eles, a cada 4 anos, passam por uma prova sobre o ECA. Os que são avaliados de forma positiva, eles são sujeitos a uma avaliação, uma eleição. E essa eleição, ela não é obrigatória. Poucos munícipes sabem da existência dela. Mas, embora ela não seja obrigatória, ela é uma obrigação da gente, enquanto munícipe, olhar o currículo dos candidatos, olhar o trabalho dos candidatos e escolher ali quem tem competência para fazer o serviço. E amor, né? Porque assim, se eu tenho competência, mas eu não trato as pessoas com empatia, com qualidade, isso diminui muito minha competência, né? E se eu tenho muito amor, eu gosto muito de criança, mas se eu não tenho experiência, se eu não tenho nenhuma técnica para lidar com isso, também ficou vazio. Então, eu preciso de um conjunto de qualidades. Dia 1º de outubro agora é uma nova eleição, em todo o país, Denis, não é só aqui não, né? E a gente precisa entender que o que a gente precisa fazer lá no dia 1º é colocar alguém que vai trabalhar, né? Então, não são permitidos chapas, não são permitidos influências de igrejas e tudo mais. A gente precisa entender que o conselheiro tem que ser um profissional voltado à obediência do estatuto, que prega a defesa da criança e do adolescente. E aí a gente trabalha, Denis, com uma rede de apoio muito bacana, que é o CRAS, o CREAS, o CEAS, que é abordagem de rua, os hospitais, a Casa de Acolhimento da Criança e do Adolescente, a Casa da Mulher Vitimizadas, as delegacias de polícia, delegacia da mulher. A gente tem, assim, um conhecimento para pedir socorro a essas áreas e, num trabalho conjunto, conseguir fazer o melhor para essa família. Muitas vezes, Sim. né, a gente é visto como bicho-papão. O conselho tira a criança da família. Não. Tudo que a gente quer é não fazer isso. Isso é a última instância. A gente trabalha essa família, a gente reeduca a situação, a gente orienta que essa criança esteja inserida num período integral enquanto se cuida da família. E, em último caso, de abusos sexuais, de negligência, de violências severas, em que a gente não tem uma família extensa, ou seja, não tenha ninguém da família que possa cuidar dessa criança, aí sim a gente vai para um acolhimento, mas é o último caso. É um trabalho que exige conhecimento e amor, e não é muito fácil. Um trabalho primordial que há a necessidade de profissionais capacitados e que tenham coragem de enfrentar esses problemas que, com a criança e com o adolescente, você contou alguns casos lá do basquete sobre rodas para Taubaté, e assim, eu fiquei assombrado, que são casos que acontecem do lado da gente, com o nosso vizinho, e que muitas das vezes a gente acaba não percebendo, não sabendo, né? Não fica tendo conhecimento. Mas eu quero saber de você em que consiste o atendimento biopsicossocial. Biopsicossocial é atendimento que fazíamos muito no Ametro. O que é isso, né? É cuidar da parte biológica da saúde, da parte mental e da condição social dessa criança, né? Vendo como ela está inserida, se ela tem recursos, se ela consegue vir num programa social, se ela tem condições para isso, né? Acho importante também falar, Denis, que a gente é subdividido em 2 conselhos, né, conselho 1 e 2, 5 conselheiros em cada um, e que o nosso município permite a formação de um 3º conselho tutelar. Por quê? Porque a cada 100 mil habitantes, o município tem direito a um conselho. Como nós temos mais de 300 mil, nós teríamos direito a 3 conselhos,
o que já está sendo reavaliado com apoio do Ministério Público e tudo mais. Por que isso? Porque a demanda nossa é muito grande. O Conselho 1, ele atende a parte alta da cidade, o 2, a parte baixa, mas os casos que te assustaram, né, e para não deixar as pessoas curiosas, são os casos exibidos pelo Fantástico, e que acontece bem pertinho da gente, torturadores, abusos sexuais. Quando eu falo de abusos, eu estou falando de crianças cada vez menores, e quando eu falo de abusadores, eu não estou falando de gente externo, eu estou falando de pessoas dentro de casa, e comprovadamente, a maioria dos abusos que acontecem são por familiares ou conhecidos da família. Então, é aquele meio ali que, novamente, né, Denis, é ter um olhar diferenciado. Ah, vai passear com o tio. Não vai, né? Alguém de fora que vem e presenteia todo o tempo. O que está acontecendo? Então, entender, né, que o que sai da rotina pode já estar mostrando ali alguma coisa inadequada. Então, a gente trabalha com todo tipo de denúncia, desde a infrequência escolar até abandonos, evasões hospitalares, abusos sexuais, negligência, criança abandonada, criança em situação de risco muito sério, né, como a gente conversou lá, e aí a gente trabalha com a rede de apoio. E aí, agora, dia 1º do 10, a gente vai ter uma votação, que não é mais, né, no papelzinho, é uma votação eletrônica, isso vai nos ajudar muito, e subdividida em 3 lugares. Quem for da zona eleitoral 141, vota lá no SEDES, naquela escola lá dentro do parque, e quem for da zona 407, vota na Rua Expedicionário Ernesto Pereira, ali no semáforo da Rua 4 de Março, decidinha à esquerda, e ali tem 2 locais, o GEM e o Balbi. Então, assim, super fácil, sem fila, das 8 às 17 horas no dia 10, e aí você vai poder exercer o seu direito de voto. No dia 10, né? Não, no dia 1º, né? Dia 1º. Dia 1 do 10. Né? Dia 1 falei do 10, 10, falei errado. Não, tá 1 ótimo. do 10. Fora esse domingo, no outro. Das 8 às 17 horas, né? E a gente espera, né, que a população que tanto se queixa de alguns serviços, de algumas situações que acontecem no município, entendam que quando a gente faz o nosso papel, quando a gente avalia e quando a gente marca presença, exerce nossos direitos, a gente tem a possibilidade de diminuir algumas coisas que a gente possa reclamar mais tarde, né? Então, o meu número é 60, minha história, meu Face, Silvana Rocha, está acessível a todo mundo. Aproveitando o espaço que você me deu de falar sobre depressão e ansiedade, já estou falando também da minha candidatura, que eu gostaria muito de permanecer conselheira tutelar. Sim, então você que é de Taubaté, se liga aí nessa eleição, hein? Não é eleição política, é uma eleição social para a gente tratar dos nossos jovens e das nossas crianças, muito importante. Então, nesse dia 1º de outubro, 1 do 10, compareça aí nas zonas eleitorais ditas pela nossa a amiga psicóloga Silvana Rocha e vote 60. Silvana Rocha, uma pessoa capacitada, instruída, que já é conselheira, que já realiza um trabalho maravilhoso na cidade de Taubaté. Essa votação, ela é restrita aqui para a cidade de Taubaté, né? Sim, ela acontece do país todo, né? Cada município só pode com seus munícipes, não pode nenhuma pessoa de fora do município, né? E como eu disse, ela é feita a cada 4 anos, é renovado esse grupo, né? Renovado ou mantido de acordo com o que a população desejar. Sim, só repetindo para quem mora em Taubaté, são 2 zonas, né? Quem está na zona 141 vota em um local e quem está na outra zona vota em outro local, só para frisar para as pessoas. Isso. A gente precisa, né, Denis, que as pessoas, então, compareçam dia 1º do 10, com o título de eleitor e um documento com foto, no horário das 8 às 5 da tarde,
Se lá no seu título eleitoral tiver zona 141, você vai votar no SEDES, naquela escola que fica lá no meio do parque. E quem for 407, está lá no título de eleitor, vota na rua Expedicionário Ernesto Pereira. E ali tem 2 pontos, um em frente ao outro, na mesma rua, que é a Escola Balbi, da Unital, e na frente o GEM, que é a Engenharia, né? Então, com urnas eletrônicas e o processo não vai ser demorado, e aí você vai poder lá dizer, né, o que você espera de qualidade do Conselho Tutelar. Então, estou tentando uma reeleição, assim como alguns amigos, e o meu número, né, que você precisaria para votar em mim lá é o 60. 60, é isso aí. Eu quero saber agora do seu livro, Luzes da Infância. Eu quero saber se a ideia, né, a motivação para escrever esse livro foi das experiências que você teve como psicóloga aí no CAPES, na Metra, e tratando dessas pessoas. Denis, esse livro, ele foi escrito enquanto eu estava no Ametra, que eu vi uma necessidade muito grande lá, né, de fazer com que a população entendesse que, enquanto estávamos profissionalizando jovens, através da parceria com o Senai, tínhamos 44 oficinas profissionalizantes, e formávamos 3.000 adolescentes por ano, num trabalho, assim, único no Vale. Esse livro foi para tentar despertar que a gente deveria e poderia investir no jovem para que ele se profissionalizasse e, sendo capaz, se orgulhasse de si mesmo e não caísse no uso de substâncias psicoativas, como hoje acontece muito. Infelizmente, esse trabalho, que durou 26 anos, ele cessou em 2012, né? Mas, quando foi escrito esse livro, a gente falou dessas oficinas, fotografou essas oficinas, e nós tínhamos o carnaval da cidade como uma forma de formatura dessas crianças e adolescentes. Ali, a criança que fez curso de eletricidade, de serralheria, do que fosse, ele tinha ali a possibilidade de mostrar a sua aptidão. E a gente não queria, né, por exemplo, que o eletricista fizesse só a instalação ou conserto eletrodoméstico. A gente queria que ele aprendesse a fazer ligações que produzissem movimentos, né, que fizesse trabalhos diferenciados, assim como a serralheria. A gente não queria portões e grades, a gente queria estruturas, serralheria artística e tudo mais. Inclusive usando, né, muito do aprendizado. Foram 5 escolas. A escola 2 tem o nome do meu pai, o Debrando Rocha, porque ele foi o primeiro professor. Veio dele essa ideia de profissionalizar os adolescentes e garantir a eles uma inclusão social, né, que eles tivessem ali uma possibilidade de ter o seu ganho da forma mais honesta possível. Então, esse livro, ele consta sob o número 23, no Museu de Taubaté, como uma referência, né, foi enriquecida com ensinamento e com aprendizagem. Então, ele foi lá antes de 2012, ele foi escrito. É isso aí, Silvana. Então, é muito legal aí o livro Luzes da Infância, que você disse que está no museu daqui de Taubaté. Você foi idealizadora e criadora do Espaço Cultural Amácio Mazzaropi. Ele faz parte lá do museu também? Não, ele não faz parte do museu. Essa casa, na verdade, foi algo sonhado junto com a historiadora Olga Rodrigues, que faleceu há cerca de 2 meses. Ela tinha em casa muito material do cineasta e ela não queria ceder isso ao museu propriamente dito. Ela queria um espaço central onde crianças e adultos pudessem visitar esse espaço e conhecer do cineasta. Ela acreditava que estava se apagando a memória dele por algumas dificuldades. Então, ela cedeu ao prefeito da época todo o material que ela tinha em casa, objetos pessoais até, do Mazzaropi, para que a gente montasse esse espaço. E como tínhamos, né, as oficinas, a gente sonhou, além de tudo isso com ela,
quando a gente fez cenários de 4 filmes do Mazzaropi dentro desse espaço cultural. Então, você entrava, por exemplo, no filme Meu Japão Brasileiro, tinha ali coisas do cenário, a música do filme com sensor quando você entrava, a paisagem de uma das cenas. Então, a criança vivenciava aquilo ali, e a gente fez pensando também num museu, ou numa casa totalmente diferente de um museu, porque o museu você não pode tocar. E ali, a primeira plaquinha era assim, toque e sinta tudo, porque era o peso do pilão, a taipa, a parede de barro, né, o pezinho na madeira. Então, assim, era bem diferente, e a gente acabou conquistando, né, algumas escolas que trabalhavam com crianças com deficiência visual, até fora do município, para ver, conhecer esse trabalho. E aí, também fazia parte desse sonho dela, que ela pudesse supervisionar estagiários da área de história, para que conhecessem cada vez mais esse profissional. Um espaço lindo, onde a gente também se preocupou em montar um palco, onde artistas regionais que homenageassem pudessem ter esse espaço. Mas também foi, assim, alguma coisa que foi extinta após mudança de governo. Que pena, eu não cheguei a conhecer. Não sabia que tinha essa casa Ela funcionou 1 ano e 2 meses. É uma pena. Sim. É uma pena, Silvana. É uma pena. Infelizmente. Silvana, quero agradecer a sua presença no nosso programa Conexões, tá bom? É uma honra poder trazer, né, fazer essa conexão com pessoas de conhecimento que possam nos trazer aí uma luz, né, no fim do túnel, porque diante dos tempos modernos de hoje, né, infelizmente a depressão e a ansiedade são corriqueiras, e o suicídio, como a gente falou aqui, infelizmente só vem aumentando esses casos. Bom, eu quero agradecer, né? Se fique à vontade, né, para fazer suas considerações, e sempre as portas estão abertas aqui para a gente bater esse papo, inclusive, tá bom? Gratidão, fique à vontade. Eu gostaria de dizer, né, que às vezes a gente vê um problema e a gente não se atenta a esse problema porque não sabe resolver ou não sabe quem procurar. Então, existe um Disque 100, que ele recebe todo tipo de denúncia, ou todo tipo de orientação que necessita. Então, quando você não souber o que fazer, procura um profissional, procura um atendimento, mas não deixe passar batido alguma coisa que você perceba, seja em relação à criança ou adolescente. Atuando como conselheira tutelar, além das experiências adquiridas, né, eu percebi que o olhar do psicólogo nessas atuações, ele é essencial para uma série de descobertas e de conseguir evoluir melhor os casos. Agradeço muito a você a oportunidade, a gentileza de me ofertar o teu espaço, de me receber tão bem, né, dos companheiros também demonstrarem ali um carinho, uma atenção muito grande comigo. Estou aberta ao que vocês precisarem para falar de outros temas em psicologia, ou outros casos que vocês quiserem discutir. Como eu falei, vamos fazer uma parceria lá para trabalhar algumas questões psicológicas, desenvolvimento, e é isso, né? Conto com o apoio de todo mundo nessa votação aí, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Gratidão, nós que agradecemos. Esse foi o programa Conexões de hoje. Você acompanha o podcast do programa Conexões e fica lá nos podcasts no site da Rádio WRB. Você acompanha esse programa lá na Rádio WRB no dia 4 de outubro, tá bom? Às 20 horas, www.radiowrb.com.br. Você acessa e confere a programação da Rádio WRB. Bom, a gente agradece as nossas plataformas de conteúdo do Grupo Comunicação e Pesquisa e da Rádio WRB, os canais do YouTube Entre Mundos, canal Resistência Inclusiva, canal Veia na Roça, as páginas As e Palavras,
Massa Crítica, Resistência Inclusiva, o blog Sociologia e Análise, os grupos Comunidade e Entre Mundos, Cadeirantes do Apocalipse, Projeto Teias Midiáticas, Repostando, Espaço Público, Filosofia Apocalíptica, Imagem Editorial, Desapega, Basquete sobre Rodas Taubaté e o grupo gerador de todas as nossas plataformas, o grupo Comunicação e Pesquisa, com os apoios da Academia Full Trainers e da Taubaté Natural. O programa Conexões é uma realização do grupo Comunicação e Pesquisa e da Rádio WRB. Se inscrevam em nossos canais, conheçam as nossas plataformas. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com saúde, com luz, com paz, com prosperidade, sabedoria e discernimento, para que eu, você, todos nós sejamos a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós. O nosso corpo e a nossa deficiência não nos limitam e nunca vão nos limitar, mas somente porque a nossa consciência que é, e ela sempre será livre. Canal Resistência Inclusiva e Rádio WRB, 3 anos com você. Namastê.